Boa tarde, queridos, graça e paz. Amém? Como eu falei ontem, nós vamos começar a partir de hoje, diariamente, estar postando os comentários sobre a nossa leitura. Nós desafiamos a você estar conosco fazendo essa leitura da carta de Paulo aos Gálatas, ok? E eu vou fazer uma breve introdução para nós entendermos um pouco do que se trata a carta de Paulo aos Gálatas e já fazer o comentário em cima do capítulo 1, que foi que eu pedi que vocês estivessem já fazendo a leitura, já participando conosco. E assim por diante, todos os dias, nós faremos a leitura de um capítulo, ok? Então, hoje capítulo 1, amanhã capítulo 2, e sempre mais ou menos nesse horário, à tarde, aí por volta das 5, 6 horas, eu estarei colocando o comentário daquele capítulo. Tá certo? Então, o importante é que você leia, medite, e então a gente vai depois fazendo os comentários e a gente vai assim edificando, né? Estudando junto a partir da carta de Gálatas. Nós vamos estar estudando profundamente a palavra do Senhor. Bem, nós pensarmos inicialmente a carta de Gálatas, né? Nós vamos falar sobre o autor, né? E o autor, não há dúvidas com relação à autoria da carta aos Gálatas, que é o apóstolo Paulo. No primeiro versículo, Paulo diz isso: Paulo, apóstolo, é enviado, não da parte de homens, nem por parte de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Versículo 1 do capítulo 1. Então, Paulo é o autor, da sua carta, e ali ele direciona para um público específico que nós vamos ver mais adiante. Qual outra questão? É mais ou menos a data, de quando foi escrito essa carta, quando foi enviado. Então, esse escrito ele data entre 49 a 55 anos depois de Cristo. O que quer dizer isso? Lá em Atos, capítulo 15, existe o relato de uma reunião dos apóstolos, chamado Concílio de Jerusalém, para tratar com relação aos novos convertidos gentios. Por quê? Existia uma dúvida se os gentios, o que são gentios? Todos aqueles que não eram judeus. Então, se os gentios convertidos, se eles tinham que cumprir a lei mosaica, a lei lá na Torá, a lei do Antigo Testamento, se eles tinham que meio que se tornar judeus nos ritos, e no cumprimento de toda a lei. E então existia essa dúvida, e existiu então essa reunião, esse concílio, chamado Concílio de Jerusalém, onde os apóstolos ali reunidos, onde a igreja primitiva ali, e decidiu-se então que os novos convertidos, os gentios, até mesmo os judeus convertidos, eles não eram obrigados a cumprir a lei mosaica, porque houve o entendimento, Jesus veio falar sobre isso, houve o entendimento da graça. E a graça como uma nova aliança, a graça como uma aliança que veio para substituir a primeira aliança, através da lei. Então, a graça ela veio para cumprir a lei, E é importante que a gente venha falar isso. Jesus não veio desfazer a lei, Jesus veio cumprir a lei. E só Ele, apenas Ele, foi capaz de fazê-lo. Nenhum de nós, nenhum homem, foi capaz de cumprir plenamente toda a lei. E em errando na lei, nós somos julgados por ela. Então, após esse momento, data-se então que o livro de Gálatas tenha sido escrito antes dessa reunião. Porque se for escrito posteriormente, Paulo já usaria essa própria decisão desse concílio como força para falar aos Gálatas, para poder usar como base na sua defesa, mas ele não faz. Ele não faz. Ele, de fato, ele fala a respeito da lei, da graça. Nós vamos ver a respeito disso ao longo do texto, mas ele não usa esse documento como referência. Então, com relação a isso, os estudiosos dizem que realmente essa carta ela data de anterior a essa reunião. E aí o que acontece? Essa reunião ela aconteceu por volta do ano 49, do ano 50 depois de Cristo, o Concílio de Jerusalém. Então,
é mais provável que essa carta, a carta de Paulo aos Gálatas, tenha sido escrita pelo ano 49, né? Próximo aí, antes do concílio de Jerusalém, ok? Bem, os destinatários dessa carta. Quem são os destinatários? Paulo escreve esse livro, né? Não se dirigiu apenas a uma igreja, e aí nós vamos lembrar, né? Falamos isso no domingo pela manhã, que igreja? A igreja nos lares, não era igreja templos, eram igrejas nos lares, era igreja na casa de um irmão, na casa de outro, e em cada cidade se constituíam igrejas, igrejas nesses lugares, igrejas nessas casas. Em cada cidade, ali na região, existiam essas igrejas. E Paulo escreve, então, não apenas a uma igreja específica, mas a um grupo de igrejas que ficava na região da Galácia. A Galácia era uma província romana lá na Ásia Maior, ok? E ali, na Ásia Maior, na Galácia, existiam várias igrejas, várias cidades, né? Hoje, essa região é que nós chamamos ali na Turquia, né? Localizando hoje no nosso mapa geográfico. Então, existem vários, né, eruditos sobre os destinatários, né, falando com relação à região do norte, à região sul, mas, né, nós podemos tomar por base que ela compreende exatamente a região da Galácia. Dentro da região da Galácia está Antioquia, Icônio, Derbe, Lista. Ou seja, cidades que nós vemos relato de Paulo, vemos Lucas relatando lá em Atos, as viagens missionárias de Paulo. Ok? Ou seja, então Paulo passou por esses lugares, fundou igrejas nesses lugares. Então a carta é direcionada a toda essa região da Galácia. E quais são as circunstâncias dessa carta? O que leva Paulo a escrever essa carta? Ora, o livro foi escrito quando a igreja estava em crescimento, em expansão. E o apóstolo Paulo estava nas suas viagens missionárias. Então temos que lembrar qual era a estratégia de Paulo. Paulo ia para as cidades, em primeira instância procurava ali as sinagogas judaicas, ali ele pregava o evangelho, ali ele mostrava para as pessoas, judeus primeiramente, que Jesus era o Messias, e provava isso através das escrituras sagradas do Antigo Testamento, através das profecias, e mostrava isso. Aqueles que se convertiam, que o seguiam, então depois Paulo, posteriormente, continuava as suas reuniões em outros lugares, com também gentios tementes a Deus e com outras pessoas que iam se convertendo ao ouvir a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas existia resistência, existia oposição, né, especialmente dos judeus. E aí nós vemos lá em Atos, né, como Paulo era perseguido constantemente pelos judeus, né, porque, de uma maneira, Paulo vinha trazer uma outra mensagem, um outro evangelho, e fazendo com que aquelas pessoas largassem, deixassem o judaísmo como religião e entrassem, passassem a seguir agora Jesus Cristo, o Messias, né? Um homem que não era reconhecido, vamos botar entre aspas, como o verdadeiro Messias pelos sacerdotes, pela religião oficial judaica. Mas é que cumpre-se a palavra de Deus, que diz: ele veio para os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Né? Então Paulo, ele passa ali, né, pelo ano de 46 a 48, na sua primeira viagem missionária, naquela região sul da Galácia, e ali ele prega o evangelho, e depois então ele envia essa mensagem, envia essa carta aos Gálatas, né, para poder alcançar a eles ali e orientá-los com relação a algumas coisas. Quais outras questões que surgem também aqui em Gálatas? É o propósito do livro, né? Então, qual é a finalidade e o propósito do livro? O livro foi escrito com o propósito de, primeiro, defender a autoridade e o ensino do apóstolo Paulo. Ele vai falar isso, nós vamos ler o primeiro capítulo e vamos ver isso. Ele vai defender a sua autoridade apostólica e os seus ensinos, o evangelho que ele pregou. E está logo escrito no primeiro capítulo isso. E Paulo também, como fundador da igreja, ele vai lamentar profundamente a questão dos Gálatas estarem abandonando
o evangelho, abandonando a pregação que Paulo fez, a mensagem, o ensino que Paulo transmitiu a eles. E Paulo faz isso com muita tristeza, né? E ele vai falar sobre isso com muita tristeza. E aí também nós vamos ver com relação, e Paulo vai defender isso em toda a carta, sobre a soberania de Cristo, através da sua graça maravilhosa e inquestionável, e que a salvação não era obtida através do cumprimento da lei, mas sim exclusivamente pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, o Messias. Então, essa é a circunstância, esse é o propósito final da carta de Paulo aos Gálatas. Ok? Então, feita essa introdução para nós nos compreendermos e nos situarmos, né, com relação à região, aos escritos e tudo mais, nós vamos fazer a leitura do primeiro capítulo. Eu tinha falado que não ia fazer a leitura, mas nós vamos fazer a leitura para ficar, né, de uma maneira completa, ok? E eu sei que você já fez essa leitura, mas vamos repeti-la. E diz assim, Gálatas, capítulo 1, verso 1 até versículo 24, diz assim, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, preste atenção, as igrejas da Galácia. Então não é uma igreja, ok? Ele está falando a região da Galácia, as cidades pelas quais as igrejas estavam ali instaladas. Verso 3. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Essa primeira parte, do versículo 1 até o verso 5, nós temos a saudação do apóstolo Paulo às igrejas da Galácia. Ok, irmãos? A segunda parte vai do versículo 6 ao verso 9, que é uma repreensão de Paulo à inconstância dos Gálatas. Vamos ler, e diz assim, admira-me, verso 6, que estejais passando, os Gálatas, tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então Paulo repreende e diz, o que está acontecendo com vocês? Tão depressa já estão deixando, abandonando o evangelho de Cristo para outro evangelho? Será que alguém foi aí e pregou um outro evangelho a vocês, que não o evangelho que eu vos confiei, que é o evangelho da graça, o evangelho do Senhor Jesus Cristo? Olha o verso 7. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, que significa amaldiçoado. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, seja amaldiçoado. Então não existe outro evangelho. E Paulo diz, olha, existe alguns que vieram e estão vos perturbando a perverter o evangelho de Cristo. E quem eram essas pessoas? Eram judeus convertidos e que, vindo para a região da Galácia, impunham sobre os novos convertidos, sobre a igreja, ali naquela região, em várias cidades, que os cristãos eles tinham que obedecer à lei, eles tinham que cumprir os ritos, as festas e tudo aquilo que a lei mosaica colocava sobre os judeus, mesmo não sendo judeus. E isso era um fardo. E Jesus ele veio cumprir a lei porque o homem não era capaz de cumprir. A salvação não veio através da lei, ela teve que se estabelecer através da graça do Senhor, por amor a nós. E nós vemos isso claramente nos evangelhos, nós vemos Jesus falando a respeito dessa graça maravilhosa. Então, essas pessoas vindo de outros lugares
pervertiam o evangelho de Cristo e modificavam. E o que eles faziam? No verso 10 até o verso 17, eles, para tirar a importância do ensino de Paulo, eles desqualificavam o ministério apostólico de Paulo. E aí, Paulo então vai fazer a sua defesa. Paulo vai se colocar como apóstolo, chamado por Cristo, preparado por Jesus, e ele vai fazer isso do versículo 10 até o verso 17. Ele vai fazer a defesa do seu apostolado e do seu evangelho. Então vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Verso 10 diz: porventura, procuro eu, Paulo, agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu procedimento, outrora, antes, lá no judaísmo, como sobremaneira eu perseguia a igreja de Deus e a devastava. Então Paulo vai dar o seu testemunho e vai dizer: lembra como eu perseguia a igreja, porque eu era judeu, eu era judaizante, mas Jesus veio e mudou a minha mente, mudou o meu coração, houve um novo nascimento. E olha o versículo 14: e na minha nação, judaica, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das religiões dos meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho, Jesus, em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então o que Paulo diz? Olha, ninguém me fez apóstolo. Eu não fui apóstolo, não fui constituído apóstolo por mãos humanas. Eu não fui chamado por homens. Eu não fui vocacionado por homens. Deus me fez apóstolo. E ele diz isso: aquele que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. E aprouve que eu pregasse o evangelho aos gentios. Ele diz isso no versículo 16. Então Paulo vai ali defender o seu apostolado, o seu chamado apostólico. Ele vai dizer: foi Cristo que me chamou. E aí nós vamos lembrar do seu chamado lá em Atos, quando Jesus aparece a ele, ele cai do cavalo e Jesus diz: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E a partir daquele momento ele busca o Senhor, ele entrega a sua vida e então ele vai, conforme o seu relato, ele vai para a região da Arábia e ali vai estudar, e vai se dedicar e vai buscar a presença do Senhor, e o Senhor vai falar ao seu coração. Então ele vai dizer: o evangelho que eu vos prego não foi um evangelho que eu recebi de homens, mas foi um evangelho que eu recebi do próprio Cristo Jesus. A quarta parte vai do versículo 18 ao verso 24, desse primeiro capítulo ainda, que é a preparação para o ministério de Paulo. E ele diz assim: decorridos 3 anos, lá na Arábia, então subi a Jerusalém, para avistar-me com Cefas, que é Pedro, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor Jesus. Ou seja, Tiago aqui é o autor do livro de Tiago, irmão de sangue, de carne do Senhor Jesus Cristo, filho de Maria e José. E Tiago vem a ser depois o líder da igreja em Jerusalém. Então Paulo, depois de 3 anos de convertido, se separou para a região da Arábia, foi ali buscar a presença do Senhor, num retiro espiritual, numa busca incessante. E então, depois de 3 anos, ele vai e sobe a Jerusalém, se encontra com Pedro, se encontra com Tiago. Verso 20. Ora, acerca dos que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria
e da Sicília, e não era conhecido da vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer a meu respeito: aquele que antes vos perseguia, agora prega a fé, que outrora procurava destruir. E assim eles glorificavam a Deus a meu respeito. Então Paulo diz aqui, do versículo 18 ao verso 24, um pouco sobre o seu chamado, sobre o tempo que ele passou de estudos, de preparação para o Evangelho, para ser um apóstolo, um pregador da palavra de Deus, o encontro dele com Pedro, Cefas, né, em aramaico, Pedro, né, no grego, então, o encontro dele com Pedro e Tiago, irmão de Jesus Cristo, em Jerusalém. E então, depois, como ele saiu para a região da Sicília e da região da Síria para a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, esse é um resumo do primeiro capítulo da carta de Paulo aos Gálatas. É uma carta muito importante, nós vamos ver ao longo disso, porque vai nos falar a respeito da defesa do Evangelho. Vai nos falar a respeito de algo que está muito em voga nos nossos dias, que são práticas judaizantes. Existem várias igrejas, vários líderes, pastores, pregadores, querendo trazer novamente práticas judaizantes para o seio da igreja. E Paulo escreve isso. E Paulo repreende isso. Ele diz: gente, será que vocês já estão abandonando o evangelho da graça? Será que vocês estão abandonando o evangelho de Jesus para voltar às práticas judaicas, às práticas judaizantes? Queridos, nós não somos judeus. Nós somos cristãos. E por cristãos é que nós somos chamados. Cristão significa pequenos cristos. Ou seja, nós seguimos os passos de Jesus Cristo, que é o nosso mestre. E Jesus veio trazer uma nova aliança. Ele não veio, e na sua mensagem Jesus não nos mandou nos convertermos ao judaísmo, nos submetermos à lei, não. Jesus veio e disse assim: olha, um novo mandamento vos dou. E quais são os mandamentos que Jesus nos deixou? Ele diz: amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o seu coração e de todo o seu entendimento. E o segundo, semelhante a esse, Jesus diz: amai o teu próximo como a ti mesmo. Se dentro desses dois você for obediente, você poderá cumprir o terceiro que João vai nos falar, quando ele diz lá em João: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, a referência ao mandamento de Cristo é o amor a Deus, amor a nossos irmãos e obedecermos a sua voz, aos seus ensinos, a sua palavra. Nós oramos por Jerusalém, e nós fazemos isso, orai pela paz de Jerusalém. Nós oramos porque é a cidade santa, oramos pelo povo de Israel, porque é o povo escolhido de Deus. Oramos, mas nós não somos judeus. Nós não somos israelitas. Nós somos gentios. Somos um povo que foi chamado. Um povo, conforme disse lá o profeta Isaías, um povo que não era povo e que passou a ser povo de Deus. Nós somos esse povo. Então, irmãos, não cabe a nós, como igreja cristã, evangélica, protestante, trazermos, ressuscitarmos práticas judaicas para o meio da igreja. Não cabe isso. Não cabia já na igreja primitiva, na época de Paulo, e não cabe hoje. Porque nós somos a igreja viva do Senhor Jesus Cristo. E como igreja de Cristo, nós seremos identificados. Ok, irmãos? Então, nós queremos, assim, terminar essa primeira etapa. Leiam o capítulo 2. Leiam o capítulo 2, são apenas 21 versículos. Meditem, tem apenas 2 partes. Meditem nele. E amanhã, por volta desse horário, às 18 horas, 5h30, nós retornamos fazendo um comentário também desse texto. E assim por diante, nós o faremos. Vamos aproveitar esse tempo em que estamos nesse isolamento social, mas não tão isolados assim, apenas falta do contato, mas se vendo constantemente. Vamos aproveitar esse tempo para crescimento espiritual. Vamos fazer desse período um período de um retiro espiritual, onde nós possamos buscar mais e mais a presença do Senhor,
continuar a orar pela nossa nação, continuar a orar pelos nossos irmãos, continuar a orar por aqueles que estão na linha de frente, como médicos, enfermeiros, técnicos, todo o pessoal da área de saúde que estão lidando diretamente com essa enfermidade, orando pela recuperação daqueles que estão enfermos. Vamos continuar a clamar a Deus, não desistir, continuar no propósito em oração, porque cremos que a vitória pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus abençoe a sua vida. Nós vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por esse tempo de podermos ouvir a palavra, aprendermos um pouco mais das Escrituras Sagradas que trazem edificação às nossas vidas. Oremos então em nome de Jesus. Senhor, obrigado, Pai querido, por mais um dia na Tua presença. Obrigado por podermos estar diante do Senhor, de termos a palavra do Senhor disposta a nós. Obrigado a Deus por podermos aprender dia após dia e assim sermos edificados no poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai de amor, te peço, Deus, mais uma vez, que o Senhor esteja abençoando a todos aqueles profissionais de saúde, Senhor, que estão na linha de frente nessa grande batalha, que o Senhor esteja livrando de todo mal, que o Senhor esteja guardando as suas vidas, os seus familiares. Pai de amor, abençoa os nossos irmãos. Toma, Senhor, ó Deus, aqueles que estão em maior risco, ó Pai, os mais idosos, os mais fragilizados. Senhor, que o Senhor possa guardar com a Tua proteção, ó Deus. Aqueles que estão já atingidos na nossa nação, temos mais de 1.800 pessoas, ó Pai, na nossa nação já com essa enfermidade. Rogamos, ó Deus, que o Senhor lhes conceda saúde, ó Pai, que eles venham a se recuperar, ó Deus, que o número, ó Pai, de perdas seja baixo no nosso país. Ó Deus, nós intercedemos por isso. Ajuda-nos, ó Pai. Ó Deus, nós não temos ferramenta, nós não temos remédios, mas Tu és, ó Pai, a nossa salvação, Tu és a nossa esperança. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Continua, Senhor, a edificar as nossas vidas no Senhor e que a Tua palavra nos fortaleça dia após dia. Assim nós choramos, gratos pelo poder que há no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, queridos irmãos. Graça e paz a todos. Tenha uma noite abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa tarde, queridos. Graça e paz. Tudo bom com vocês? Nós estamos aí para o segundo dia do nosso estudo bíblico, na carta de Paulo aos Gálatas. Hoje estaremos lendo e comentando rapidamente sobre o capítulo 2, ok? Mas não se esqueça que às 19 horas nós teremos o nosso culto transmitido ao vivo. O pastor Renato estará transmitindo da sua casa o culto nessa noite e quero contar com a presença de todos os irmãos, aqui, nesse canal do Facebook da nossa igreja, assistindo ao culto, juntamente com ele na meditação que ele trará ao nosso coração nessa noite. Mas vamos lá ao capítulo 2 da carta de Paulo aos Gálatas. Eu vou fazer a leitura e vamos comentando juntamente, ok? Fizemos a primeira parte ontem, a introdução, falando sobre o livro, o contexto, o autor, data, e entramos já no capítulo 1. Vimos Paulo reafirmando o seu ministério e também Paulo dizendo que seja anátema qualquer outro que traga um outro evangelho. E que evangelho esse que Paulo está tratando aqui? Paulo está falando a respeito desses que trazem práticas judaizantes para o meio da igreja. Ok? Capítulo 2, Paulo diz assim: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para que de algum modo não ter corrido eu em vão.
Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeceram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Então, o que Paulo está falando? 14 anos depois, ele sobe outra vez a Jerusalém. Então, lembrando que no versículo 18, ele diz que depois de 3 anos, ali na Arábia, ele vai a primeira vez a Jerusalém, se encontra com Pedro e com Tiago, irmão de Jesus. E então vai para a missão de pregar o Evangelho e viaja com Barnabé na sua viagem missionária. 14 anos depois, ele sobe novamente, levando consigo também a Tito. E aí ele diz ali que nem mesmo Tito, sendo grego, foi constrangido lá em Jerusalém a se tornar judeu, a se circuncidar-se, que era um rito judaico. Mas ele diz exatamente essa questão dos falsos irmãos no versículo 4. Ele diz, por causa dos falsos irmãos que se entremeceram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo e reduzir-nos à escravidão da lei, que Paulo está falando aqui, a escravidão da lei. E aí Paulo diz, olha, mas por nenhuma hora nós nos submetemos a eles, porque o Evangelho nos dava essa liberdade. Verso 6 diz assim, e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que não me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. A questão de ser de maior influência, Paulo está falando aqui aqueles que tinham maior projeção na igreja, provavelmente os apóstolos, os líderes, ali em Jerusalém. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, ou seja, para os judeus, também operou eficazmente em mim para os gentios. Então, Paulo diz, olha, assim como Pedro foi levantado como apóstolo para ir aos judeus e pregar o evangelho aos judeus, eu fui levantado para ir aos gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, irmão de Jesus, Cefas, que é Pedro, e João, que eram reputadas colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, para os judeus, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Então, essa primeira parte, o capítulo 2 ele é dividido em 2 etapas. A primeira parte, Paulo vai falar a respeito do seu apostolado, tanto no meio judaico quanto para os gentios, certo? Lembrando a estratégia de Paulo. Paulo chegava na cidade, em primeiro lugar ele procurava a sinagoga judaica. E ali ele se reunia, porque Paulo era judeu. E então ali ele se reunia, e ali ele tentava fazer com que o judeu compreendesse que Jesus é o Messias, através das Escrituras Sagradas, através do Antigo Testamento. Nós não tínhamos ainda o Novo Testamento escrito, não tinha nem mesmo os Evangelhos escritos ainda. Então nós tínhamos apenas o Antigo Testamento. Então o profeta Isaías e os demais profetas que falavam a respeito da vinda do Messias, e com base nesses textos, Paulo ele testificava que Jesus Cristo era o Messias. Ponto. Feito isso, o que ele fazia? Trazia para a questão da salvação em Cristo, para a graça, mostrando que a lei não foi suficientemente eficaz para levar o homem até a presença de Deus. Foi necessário que Deus intervisse, que Deus viesse pelo seu amor, pela sua graça maravilhosa, através do seu Filho amado Jesus, e pelo sacrifício do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, ele inaugurasse um novo e vivo caminho, conforme diz o escritor aos Hebreus. Um novo e vivo caminho, pela fé na cruz, pela fé no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Então, Paulo vai falar a respeito disso nessa primeira parte. E ele diz que com 14 anos ele sobe depois com Barnabé. E ali mostra, né, como tem sido o seu ministério para com os gentios, narrando a respeito das viagens missionárias e das igrejas que ele tem formado em todo, por onde ele percorria, em todo o Império Romano. Ok? E aí entra a segunda parte. E qual é a segunda parte? A partir do versículo 11. A segunda parte diz assim: quando, porém, Cefas, que é Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Ora, por que isso? Isso aqui é uma palavra dura, mas Paulo ele narra isso. Ele diz, olha, quando Pedro veio a Antioquia, ele diz, primeira parte, eu fui até eles. E indo até eles, eu fui com Barnabé, tudo bem, Barnabé também era judeu, mas eu levei comigo a Tito. Tito não era judeu, Tito era grego. E eles, em nenhum momento, eles impuseram que Tito tinha que se circuncidar, nada disso, não falaram nada. Então ficava numa boa, legal. Mas agora, ele diz assim, olha, quando Pedro vem a Antioquia, onde Paulo estava, foi necessário que ele, Paulo, resistisse a Pedro face a face. Ou seja, houve ali um enfrentamento, houve ali uma desavença entre os dois. Porque ele se tornara repreensível. De que maneira? Olha o versículo 12, diz, com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ou seja, antes de chegarem alguns judeus vindo de Jerusalém, Pedro comia com os gentios. Quando, porém, chegaram os judeus, da parte de Tiago, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo aqueles que eram judeus, aqueles que eram da circuncisão. Então, Paulo enxerga isso de uma maneira muito ruim. Paulo disse, calma aí, Pedro, que história é essa? Quando não tem ninguém aqui, né, não tem nenhum judeu, não tem ninguém lá de Jerusalém, você come conosco, está tudo bem, você é um de nós, você, né, entende essa questão com os gentios, entende que os gentios também foi dada a graça de Deus. Mas quando chegam os judeus, especialmente de Jerusalém, você se aparta dos gentios, ou seja, você se aparta dos cristãos não judeus. Por quê? Bem, verso 13 diz assim, e também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, a Pedro, na presença de todos, se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então Paulo, ele realmente se coloca em defesa dos gentios cristãos, né? Daqueles não judeus que se converteram, que passam a ser agora a igreja de Jesus Cristo. E Paulo repreende a Pedro. Paulo diz, olha, se você vive como gentio, como que você quer agora obrigar os gentios a se tornarem como judeus? E até mesmo Barnabé, ele diz, sofrendo pressão dos demais, ele acaba cedendo, né, a essa dissimulação. E Paulo coloca isso de uma maneira muito forte. Verso 15, ele diz assim, nós judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Esse verso é um verso importantíssimo, se você puder sublinhar, façam na sua Bíblia, né? Porque ele vai reafirmar, ele é um dos versos centrais aqui na carta de Gálatas, é a mensagem da carta de Gálatas, é aquilo que Paulo veio falar, né? Ele diz, olha, né, o homem não é justificado por obras da lei, pelo cumprimento da lei. Que lei é essa? A lei judaica, a lei mosaica. A lei não foi suficiente. Então o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus.
E ele diz, e nós, judeus, também temos crido que Jesus Cristo, em Cristo, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, porque ninguém será justificado pela lei. Os irmãos estão entendendo isso? Então não é o cumprir a lei. Eu tenho falado isso na igreja algumas vezes, não sei se você lembra, mas eu quero reafirmar aqui. Nós não somos justificados pelos nossos atos. Nós não somos justificados porque nós somos bonzinhos. Nós não somos justificados porque podemos pensar que nós somos melhores do que aqueles que estão lá fora. Não, nós não somos. Não somos. Nós não deixamos de ser pecadores, nós continuamos a ser pecadores, mas pecadores alcançados pela graça, pecadores justificados por Cristo. Nós não somos justificados pelos nossos atos. Preste atenção, você não é justificado porque você vai à igreja. Você não é justificado porque você ora. Você não é justificado porque você lê a Bíblia. Nada disso nos justifica. Você não é justificado porque você participa da Santa Ceia ou porque você é batizado. Nada. Nós somos justificados por obra da graça de Deus. Não é por mérito nosso, não é pela nossa vontade. Não é por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Você está entendendo isso? Porque pode passar na nossa mente que nós somos justificados porque nós fazemos tudo certinho. Nós podemos passar na nossa mente que nós somos justificados por Deus e então passamos a merecer a sua salvação porque nós não temos pecados. E a palavra de Deus diz, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Porque todos nós somos pecadores e continuamos a ser pecadores. O fato de ter Cristo morrido por nós, o fato de ter Cristo nos alcançado na graça, nós ainda somos pecadores. Mas agora, pecadores alcançados, justificados pela graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a obra da graça, a salvação, a justificação, não é por cumprimento de lei alguma, não é cumprimento por ritual, não é cumprimento por religiosidade nenhuma. O ato da justificação acontece pela fé em Cristo Jesus. Então, com a boca confessamos e com o coração cremos que Jesus Cristo é o Senhor, então seremos salvos, diz Paulo em Romanos. Você está compreendendo isso? Você é salvo por obra de Deus. Você é justificado pela obra do Senhor na sua vida. Meramente Cristo. Ele é suficiente a nós. Se Cristo não tivesse morrido por nós e pelos nossos pecados não teriam sido pagos. Mas ele morreu. E o seu sangue derramado naquela cruz pagou o preço pela nossa justificação. Então foi Deus que pagou, não foi você que fez alguma coisa. Então, pastor, o que eu preciso fazer? Então, o que eu devo fazer? Então, o que resta a mim fazer? Ora, a nós resta nos rendermos a Ele. A nós resta declararmos a nossa fé e vivermos em obediência à sua palavra, à sua lei, aos seus ensinos. E Jesus vai falar isso, se vocês me amam, vocês vão obedecer os meus ensinamentos. A nós resta isso, andar em obediência à palavra do Senhor. Verso 17, Paulo continua dizendo, mas se, procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Claro que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Olha, Paulo dizendo, embora conhecemos a Cristo, continuamos sendo pecadores. Verso 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. E então ele diz, estou crucificado com Cristo. Então o que é estar crucificado com Cristo? É morrer
para a lei. E o que significa isso? É morrer para aquilo que a lei aponta. E o que a lei aponta? Ao pecado. A lei mostra o pecado, avulta o pecado. E nós morremos para a lei e nascemos de Deus. Isso é o que Jesus fala com Nicodemos em João capítulo 3. E importa-vos nascer de novo. Nascer da carne e do Espírito. Nascer da água e do Espírito. Ou seja, é um novo nascimento. Não é nascer agora para a lei, é nascer para o Espírito Santo de Deus. Verso 20 e 21 diz assim: logo, se eu estou crucificado com Cristo, verso 19, no verso 20 ele vai dizer: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Por que Cristo vive em mim? Porque quando nós nascemos de novo, nós nascemos do Espírito de Deus, nós recebemos o Espírito Santo nas nossas vidas. Glória a Deus por isso. E quando eu recebo o Espírito Santo na minha vida, eu passo a ser uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo. As coisas antigas, velhas, ficaram para trás. E o Senhor me dá uma nova oportunidade agora de viver de maneira diferente. Que maneira é essa? De viver para Cristo. Então Paulo diz: se eu morri para o mundo, morri para a lei, Cristo vive em mim. Jesus vive em mim. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E se viver, e esse viver que agora tenho na carne, vivo agora, preste atenção nisso, pela fé no Filho de Deus. Você vive pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha que texto maravilhoso. Só nesse texto já poderíamos aqui fazer uma grande meditação. Mas não é o nosso contexto. Então Paulo vai dizer, quero reafirmar isso. Final do versículo 19. Estou crucificado com Cristo. Ora, se eu estou crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, porque eu nasci de novo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu vivo na minha carne, porque nós continuamos a respirar e a viver, nós não fomos para o céu, continuamos a viver aqui. Eu vivo agora pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então veja bem, a partir do momento que eu nasci de novo, a minha vida tem uma razão de ser. E a minha razão de ser agora não é mais para conquistar as coisas no mundo, ser os melhores do mundo. A minha razão de ser como homem nesse mundo é viver pela fé no Filho de Deus, em obediência à sua palavra. Verso 21. E nós terminamos. E diz: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo então morreu em vão. Então Paulo vai dizer o seguinte: olha, se eu creio que a justificação é pelo cumprimento das obras da lei, então não existe graça. Então não existe salvação. Porque diante da lei, Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Por causa da lei. A lei nos mostra o pecado. E a lei nos mostra que nós somos pecadores. A lei nos mostra que nós não conseguimos se apresentar diante de Deus em santificação. Nós não somos justificados pela lei. Nós somos justificados pela obra gratuita da salvação em Cristo Jesus. É a obra salvífica. Então nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Quero concluir repetindo 2 versos principais nesse capítulo 2 de Carta de Paulo aos Gálatas. Primeiro, versículo 16, que ele diz: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei, na lei, ninguém será justificado. Versículo finalzinho do verso 19,
E o verso 20 diz: estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, Jesus é o seu nome, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que Deus esteja abençoando você. Que Deus esteja fortalecendo você. E que você possa se lembrar que a tua salvação se deu na cruz. A sua salvação não se deu no Monte Sinai. A sua salvação não se deu quando Moisés recebeu as leis. A nossa salvação se deu no Gólgota, na cruz do Calvário, quando o Filho de Deus teve seu sangue derramado por nós. Naquele momento, ele nos justificou, ele nos santificou e ele declarou a sua salvação a cada um de nós. Quando ele disse crucificado, ele diz: está pago. E ele paga ali o preço de sangue. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você pode glorificar a Deus por isso. A nossa salvação é pela fé. A nossa salvação é mediante Jesus Cristo. A graça de Deus nos justifica em Cristo Jesus. Que o Senhor esteja nos abençoando. Deus abençoe a todos. Amanhã, mais ou menos nesse mesmo horário, às 18 horas, estaremos juntos. Capítulo 3, um pouco maior. 29 versículos. Temos pelo menos 4 partes nele. Mas leia. Que vão surgir as dúvidas. Na medida que nós vamos lendo junto, essas dúvidas vão sendo tiradas. Ok? Deus abençoe a todos. Tenha um dia abençoado. E não se esqueça, daqui a pouco, às 19 horas, estaremos novamente conectados aqui no canal do Facebook da igreja, assistindo o culto, transmitido diretamente da casa do pastor Renato, nosso colaborador na primeira igreja convencional de Niterói, e estaremos ouvindo a palavra do Senhor, aprendendo mais e mais do Senhor, nosso Deus. Não esqueça de orar pelos nossos irmãos, nós vamos fazê-lo também nesse momento, mas não esqueça de interceder, de dobrar os joelhos, de clamar a Deus e estarmos mantendo essa posição firme de oração para que esse tempo que nós estamos passando seja um tempo breve, com menos baixas possíveis e que o Senhor nos dê a sua graça e a sua misericórdia nesse momento. Vamos orar então em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, Pai de amor e de eterna graça e misericórdia, te louvamos, te agradecemos. Obrigado por mais um dia, Senhor, na tua presença, onde nós podemos, ó Deus, estar diante da tua palavra, aprendendo do Senhor e que a tua palavra sempre nos fortaleça, nos edifique na força do teu poder. Senhor nosso Deus, nós te rogamos que o Senhor esteja ouvindo as nossas súplicas, ouvindo o nosso clamor, abençoando, Senhor, a nossa nação, abençoando, Senhor, aos nossos irmãos e demais profissionais de saúde que têm estado na linha de frente, Senhor, livrando-os, ó Pai, da morte, livrando-os, ó Deus, do contágio dessa enfermidade. Senhor, rogamos que as suas mãos estejam estendidas sobre a nossa nação. Deus eterno, repreendendo, contendo, ó Deus, essa pandemia, Senhor, ó Pai, preservando vidas, ó Pai, em nome de Jesus nós te rogamos por isso. Toma, Senhor, as cidades brasileiras, toma, Senhor, a cidade do Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo e todas as demais cidades, como São Paulo, que têm sido mais atingidas. Senhor, abençoa-nos, ó Deus. Também te pedimos nesse momento, levantamos um grande clamor ali pela Europa, Senhor, pela Itália, pela Espanha, ó Deus, aonde o número de mortos tem se avolumado. Senhor, tem misericórdia, Senhor, daquele povo, daquela nação. Ó Deus, que eles possam voltar-se para Ti, que eles possam erguer os olhos aos céus e clamar em Ti, ó Deus, o socorro para as suas vidas, para a sua nação. Deus bendito, nós intercedemos por eles, como sacerdotes que somos de Cristo Jesus. Ó Pai, sacerdócio real, nós pedimos, ó Deus, ó Pai, tenha misericórdia das nações. Nós te rogamos por isso. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, santifica-os na Tua presença, fortalece-nos dia a dia na força do Teu poder
e edifica a tua igreja, Senhor. Ó Pai, cada irmão, cada irmã, cada congregado, ó Deus, que o Senhor possa estar fortalecendo nesses dias maus, nesses dias de angústia, de aflição, mas, ó Pai, nós temos colocado toda a nossa ansiedade diante de Ti. Obrigado por tudo que tens feito, Senhor. Nós assim te oramos, te pedimos em nome e por amor do Teu Filho, amado Jesus. Amém e amém. Então, queridos, daqui a pouco, 19 horas, estaremos novamente juntos nesse canal, assistindo o culto. E quinta-feira, à noite também, 19 horas, nós temos o nosso culto, ok? Então, nós vamos ter cultos regulares. Quinta, terça, quinta e domingo, né? Nós vamos ter os nossos cultos, manter os nossos cultos, e ali você pode divulgar. O nosso irmão Cristiano tem colocado todas as nossas transmissões depois no YouTube, para que outros irmãos que não têm o Facebook possam também entrar e estarem ali visualizando as mensagens, os estudos bíblicos, ok? Deus abençoe a todos, não deixe de orar por nós, não deixe de orar pela Igreja do Senhor Jesus Cristo, e assim nós nos despedimos em paz, em nome de Jesus, para a honra e glória do seu nome. Amém, queridos.